Olá, eu sou Veranice e é uma honra estar aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê a gente se coloca tanto no papel de vítima. A gente resolveu fazer o plano reencarnatório, resolvemos descer, já entendemos que somos fortes, a gente já entendeu o que veio experienciar, a gente já falou um pouco sobre o medo, que foi conveniente a gente se perder no medo. A gente já entendeu sobre a mediunidade, a gente já compreendeu que o planeta Terra sempre foi terceira dimensão, parte invisível quarta, e a gente está indo para quinta, tá? Então a energia de quinta já está aqui. E aí o que a gente faz? A gente acha o máximo se colocar no papel de vítima. Se a gente conseguisse perceber e entender a energia que isso gera, quando a gente se coloca aqui embaixo, tá? Como um coitado, como não dá nada certo para mim, e fica ali nessa lamentação, ela é uma energia que não nos leva para lugar nenhum. Ela é uma energia que deixa tudo parado, tudo que tu vai fazer, tu tem que fazer 3, 4, 5 vezes para dar certo. E aí a pessoa diz o seguinte: para mim tudo demora, para mim não flui. Aí o outro cara tá só vivendo, feliz da vida. Aconteceu uma coisa, ele dá risada daquele acontecimento, ele tira a lição que tem que tirar, e a vida vai andando, vai fluindo, porque ele se coloca numa energia de alegria, de prosperidade, e não numa energia de coitadinho. Então a gente costuma dar para o outro as nossas obrigações. A gente faz muito isso de... Um exemplo, tá? Quero passear, quero conhecer tal lugar lá e... mas ninguém me leva, eu não tenho como ir, ninguém vai comigo. E a gente fica ali, naquela lamentação, né? O que seria o correto, tá? Se eu quero conhecer um lugar novo, se eu quero conhecer algo ou descobrir algo, quais são as possibilidades de eu fazer isso? Existe alguma excursão? Qual é o meio que eu chego lá? Posso ir de ônibus? Lá existe um hotel? Mas é eu ir lá e fazer. E não ficar aqui culpando todo o resto por não fazer aquilo ali. É cômodo pra gente, a gente dar a responsabilidade daquilo que é nosso ou daquilo que a gente quer pro outro. Uma coisa, né? Eu quero ir na missa. Mas o meu parceiro não vai. Também eu queria ir na missa, mas ele não acordou, não foi comigo, e fica ali. Na verdade, a pessoa nem quis ir na missa, ela só resolveu dar culpa pro outro que não foi. Porque se tu quer algo, tu simplesmente vai lá e resolve. Então, essa vibração aí, ela não combina com vibração de quinta dimensão. Quinta dimensão é alegria, é prosperidade, é entender que a gente vem de um núcleo, que a gente é a imagem de Deus, que a gente é próspero. A gente é isso tá aqui, ó. E aí, quando a gente muda essa frequência, se coloca no papel de eu preciso que alguém me ajude a fazer, ou eu culpo o outro por não fazer, eu saio daquela energia pura que tem. Então, eu tive uma paciente, tá? E a primeira vez que ela veio, deitou na maca e chorava, corria lágrima, né? E eu achando, limpeza espiritual, né? E aí ela falava do marido, né? Se queixava do quanto era difícil conviver com ele, do quanto ele era grosso, do quanto ele era bruto, do quanto ele era isso, e lá vai, né? E aí vai embora, semana seguinte, a mesma cena. E aí coisas assim, porque eu não vou no centro, porque ele não me leva, ou então quando eu falo que eu quero ir pro centro da cidade, ele diz, mas tu precisa ir, e aquele tu precisa ir fazia com que ela recuasse. E aí na terceira semana o assunto era o mesmo, e aí eu disse pra ela, olha só, a gente só tem duas opções, ou tu entende que ele é assim, e tu começa a tomar posse da tua vida, ou tu te divorcia. E aí ela disse, mas eu já tô muito tempo com ele, tava já quase 50 anos.
E aí ela disse, mudar tudo agora. Eu disse, então tu precisa entender. Essa é a essência dele. Tu não pode cair nas coisas que ele fala. E aí ela veio na semana seguinte, chorou de novo. Eu só olhei para ela e ela parou. E aí ela disse, Vera, como é que eu mudo? E aí a gente começou a trabalhar essa mudança. Então a primeira coisa foi, quando ele falou para ela de novo, tu precisa realmente ir para o centro, ela simplesmente disse, sim, eu preciso. E ela foi. E aquilo foi libertador para ela. Porque dela chegou e estava tudo bem, e ela não ficou frustrada. Ela fez aquilo que ela tinha vontade de fazer. E aí, na época, eu tinha lido um livro que falava o milagre da manhã nos relacionamentos, tá? E ela resolveu, então, ler esse livro também. E ela começou a aplicar. Ao invés dela olhar os defeitos da pessoa que ela estava, ela começou a ver as qualidades, tá? E isso é muito bacana de fazer para quem é casado ou quem tem namorado, tá? Um abraçar o outro, ficarem abraçados aqui e mentalmente um falar coisas boas do outro, qualidades. Nossa, tu tem um sorriso lindo, tu é um ser que tá sempre feliz, né? As qualidades que o outro tem. Quando um fala para o outro as qualidades, a energia que aquilo gera, ela é muito, muito grande. E aí no final, então, quando falaram todas as qualidades, que os dois se deixaram muito alto, aí é hora de um fazer uma oração pelo outro. O casal que faz isso, tá? Evolui muito, muito, muito em todos os aspectos. Porque a gente tem um costume de julgar o outro, falar mal do outro, ou ver os defeitos do outro. E aí a gente fala, às vezes, com uma amiga, tá? Às vezes a gente fala com uma amiga, pois é, ele é assim, ele age assim, e fica ali, né, falando. Não muda nada, mas fica falando. E aí, o que que acontece? Espiritualmente, tudo é aberto. A gente sabe de tudo. Às vezes a gente encontra alguém e a gente fala, nosso santo não bateu. Não é que ele não bateu, é porque espiritualmente a gente já viu que tipo de pessoa é, como ela age, a evolução dela, tá? Não tô falando pessoas boas ou ruins. Todos nós somos bons. A gente tem traumas e colocou máscaras, e essas máscaras é que às vezes a gente coloca ali, às vezes de ser mais duro, mais frio, mais ruim, mas é só uma máscara, tá? A nossa essência, ela é boa. E aí, quando o casal tá junto e um fala mal do outro, pode ser lá para uma pessoa lá longe, o outro sente aquilo. Automaticamente ele se arma. E quando ela entendeu isso, ela começou a vibrar em coisas boas. E um dia ela me ligou e disse, Vera, a gente estava fazendo um churrasco e ele me chamou e pediu, amor, que carne tu quer? E ela ficou, tipo, abismada com aquilo, porque ele mudou a forma de tratar ela no momento em que ela mudou a forma de enxergar ele. E isso é em tudo, gente. Os filhos da gente, a gente tem um costume de, porque tem que agir assim, porque tem que ser assado, porque não, a gente veio, deu uma vida para eles, mas eles têm a caminhada deles. Então, quando a gente vê que estão se desviando muito, a gente dá um puxãozinho. Mas fora isso, a gente tem que ter o respeito pelo outro ser. O pai e mãe da gente, tá? A gente já falou lá num outro vídeo sobre honrar pai e mãe, que é uma das únicas coisas que mantém o nosso financeiro aberto. Então, quando a gente fica lá falando do pai e da mãe e fica assim, porque eles não evoluem, porque não sei o quê, porque já estão velhos, e fica ali, a gente está perdendo tempo. A gente só precisa aceitar que são dois seres que vieram para o planeta, vieram se desenvolver com todas as suas falhas que foram adquirindo em outros tempos, tentando nessa reencarnação mudar para conectar mais rápido aqui em cima. E a gente precisa compreender que eles têm os medos como eram antes, as dúvidas sobre a vida, mas com crianças.
Então, quando a gente compreende isso, e quem é pai e mãe sabe que os nossos temores não é porque a gente virou pai ou mãe que eles mudaram, são os mesmos. Mas aí a gente ainda tem mais uma responsabilidade, que é ter um filho. Então, tá na hora da gente parar 100%, tá? De querer que o outro seja como a gente acha que tem que ser. A gente não sabe nem o que a gente está fazendo aqui. A gente não tem ideia nenhuma. A gente está indo, está caminhando, está tentando, né? Mas a gente não tem ideia. Então, se a gente não tem ideia do que a gente veio fazer, por que a gente acha que vai conseguir conduzir a vida do outro? Ou por que a gente acha que pode dar o palpite e dizer, bah, mas o outro deveria estar agindo assim? A gente não sabe a combinação dele, da reencarnação que ele veio. A gente não sabe os traumas dele, a gente não sabe o combinado com a família espiritual dele, a gente não sabe nada, mas a gente quer pegar o outro e quer direcionar ele. Então, às vezes com colegas de trabalho, a gente não consegue ter o respeito pelo outro porque a gente acha que tem que ser de determinada forma. Não, cada um está num grau de evolução. Então, eu tô aqui, eu enxergo tudo aquilo, tudo que tá aqui nessa minha linha, tá? Tudo que tiver aqui nessa linha eu enxergo. Quem tá aqui abaixo não consegue ver para cima. Eu tô aqui, quem tá aqui em cima, eu não consigo enxergar a parte de cima. Então, assim, ó, cada um enxerga exatamente no degrau que tá. Então, para mim, isso aqui que eu enxergo hoje é uma verdade absoluta. Para o outro que está aqui embaixo, que ele enxerga, é uma verdade absoluta. Para o outro que está aqui em cima, é uma verdade absoluta. Ele vai olhar para baixo e vai pensar, mas como assim que eles não enxergam isso? Não, a gente não enxerga, a gente enxerga aquilo no nível que a gente está. Então, a gente precisa parar de querer que o outro seja aquilo que a gente quer. E a gente precisa parar também de querer que o outro supra aquilo que a gente não tem coragem de fazer ou resolver. Então, quando você tem vontade, seja de fazer um curso, seja de passear, seja de trocar de trabalho, vai e faz. Mas não culpa, porque eu não fiz por causa daquele, eu não faço por causa daquele outro. Isso é preguiça. Isso é querer dar para o outro a responsabilidade e dizer assim, eu sou infeliz porque esse não me proporciona isso. É se colocar no papel de vítima e de coitado. E isso precisa mudar. Não tem como vibrar nessa alegria, nessa quinta dimensão que é de uma paz inexplicável, se a gente não parar de querer dar a culpa para o outro das coisas que a gente precisa resolver, e se a gente não parar de querer coordenar a vida do outro. Relacionamentos, encontrou uma pessoa, tá com ela, tá feliz, ok, segue naquilo ali. Tá infeliz? Insera. Trabalho, tá infeliz? Insera. Determinado curso, não é mais o que eu sonhei? Troca de curso. Então, não tem que ficar lamentando as coisas, tem que agir e resolver. Não tem uma outra forma da gente ser feliz, se não é a gente assumindo a nossa responsabilidade, assumindo o nosso eu, assumindo aquilo que a gente veio fazer. E eu sempre digo assim, a alegria. Olhem coisas que deixam vocês alegres, assistam filmes de comédia, dão risada às vezes de coisas muito bobas do dia a dia de vocês. Isso tudo faz com que vocês fiquem mais leves, tudo eleva. Eu espero que a gente tenha compreendido um pouquinho juntos, tá? Que a culpa ela é nossa, não é do outro. Que a gente tem que resolver essas broncas aí que a gente se meteu. E principalmente, assim, lembrar do ser magnífico que a gente é, que a gente está experienciando aqui. E assumam o controle daquilo que vocês têm vontade. E não deixem nenhum dia de serem felizes. Um grande abraço, tá? Que Deus abençoe e
Fiquem bem.